O AVC e o infarto são duas questões absolutamente muito comuns. E tem o pior, que está no meu livro. Karoshi, morte súbita pelo excesso de trabalho. Que é a parada cardíaca. No Japão, né? Desde a década de 80, pelo excesso de trabalho. Eu conto a história de uma família. Desde a década de 80, o Ministério do Trabalho remunera famílias com vítimas de burnout. Karoshi, no caso, né? Que viveram seus burnouts, que não aconteceu nada. Aliás, não aconteceu nada. A pessoa voltou. Vamos supor que eu não tivesse ido ao médico nesse dia. Você ia trabalhar no dia seguinte. Ia trabalhar no dia seguinte. Sim. Só que aí depois, o convite do meu corpo seria um AVC. Ou seja, eu já te avisei, com dor de estômago, dor na perna, problema no intestino, problema de pele, cabelo caiu. Somatizou em tudo que eu deu. já te avisei de todas as maneiras, Isabela, porque a dor é uma mensagem, né? As dores são mensageiras. Ela tá querendo dizer, temos que ver o que tá acontecendo aqui. Aí você não ouve, vem uma doença. É um convite para você voltar ao seu equilíbrio. Um adendo muito importante na definição que ela falou do OMS é que ela colocou a questão do ambiente de trabalho. Isso é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você fala no ambiente de trabalho, o que você está implicando nisso? Que isso tem a ver com... A culpa é do outro. Empregador. Com o empregador, é uma doença ocupacional ali, e aí isso aí teria que ser bancado, ou quem tem que ser responsabilizado é o empregador. E isso abre um precedente de uma discussão muito profunda, que é assim, o empregador ele vai ter responsabilidade sobre o estresse do funcionário, e se o funcionário tiver um relacionamento ruim em casa e o relacionamento for a culpa do burnout, ele vai ser responsabilizado, ele vai ter que pagar a indenização se acontecer um burnout. E a gente também tem que separar muito bem o que é burnout do que é estresse crônico. Opa. A pessoa no estresse crônico não necessariamente está no burnout. O burnout tem muito a ver com a forma que ela enxerga as pessoas, é uma tentativa ali do córtex pré-frontal em resgatar as emoções e aniquilar as emoções. Então a pessoa fica fria. O estresse crônico, a pessoa continua meio que como ela é, e aí também tem o risco de doenças cardiovasculares, que o estresse agudo, muitas vezes o cortisol, a gente usa corticoide para desinflamar. Como é que o estresse crônico pode inflamar? Você não toma prednisona quando você quer desinflamar? Por que o estresse crônico inflama? Então existe, né, um efeito indireto gigantesco do estresse crônico, que esse sim vai ser responsável pelas doenças cardiovasculares. O burnout geralmente é acompanhado do estresse crônico, mas não necessariamente eles estão juntos sempre. Eu começo um estudo esse ano, sabe com quem? Com o Círio. Porque eu tenho uma tese. Qual é a gota que transborda o copo? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Fiquei curioso. Inicio esse ano um estudo com o Sírio-Libanês. Inclusive, em março, eu lancei o primeiro manifesto em prol da criação dos EPIs de saúde mental no ambiente de trabalho. Porque você citou uma situação que alguns podem reconhecer. Aí, o lado da empresa vai falar assim, eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro faz na casa dele. Muito bem. Mas muitas pessoas sabem que o ambiente profissional vai sempre proporcionar menos recursos para mais demandas, em que você vai ter que fazer mais com menos o tempo inteiro. Ou estou falando alguma mentira? A maior parte, sim. E eu trabalho hoje só com empresas, doutor. Você é jornalista. No meio dos jornalistas, tem muito isso. Eu nunca recebi uma jornalista que não esteja em burnout. Principalmente a galera que trabalha no jornalismo mesmo, né? Não, tipo, é um prazo muito apertado para tudo. Deadline. A galera que vai para o entretenimento, que vai para um programa de entretenimento, é mais light. A galera que vai para jornal, noticiário, eu nunca vi nenhum que não esteja em burnout. Isso a Cristina Maslach fala, né, nesse livro da década de 80, The Cost of Caring, o custo de cuidar. O custo que você tem ao cuidar de alguém, ou de uma notícia, ou, no caso dos policiais, né, da segurança de um lugar, o quanto você coloca alguém em risco. Isso você vai acumulando. Sim. O que eu quero dizer, doutor, vamos lá. Se o ambiente de trabalho não fosse um adoecedor, nós não teríamos as doenças ocupacionais, nós não teríamos os EPIs de saúde física. Sim. Nós não teríamos Chaplin em 1936 já mostrando que... Essa cena é clássica. A hora que o chefe liga pro encarregado, aumenta a velocidade, temos que produzir mais. E ele aumenta, e é onde o Chaplin tem. Então, nós não estamos falando de um problema atual. Não, mas a gente já mudou muito essa visão. O que eu quero dizer, você falou a palavra sempre. Eu não acho que é sempre. Eu acho que existe. Existem ainda empresas que funcionam assim? Existem. Mas vamos pensar no bem-estar. O que faz parte do bem-estar? Senso de realização pessoal. Sim. Se o funcionário não tiver um senso de realização pessoal, ele pode também entrar em burnout. Isso é responsabilidade do empregador?
Às vezes o cara não está no lugar certo, errado, no lugar exato. errado, exato. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sempre, porque isso passa a uma responsabilidade quando a gente vai pensar em Aí realmente tira totalmente a justiça, autorresponsabilidade leis, que a gente tinha falado. a gente vai pegar a responsabilidade e passar para o empregador. Então, eu concordo que tem empresas que são casca-grossas, ainda temos muito isso. É necessário, inclusive, ter leis específicas para que a gente não exagere, né? Isso a gente já tem. É obrigado, às vezes, né? Eu não sei muito da legislação trabalhista na cabeça, mas você tem final de semana, você tem carga horária, isso tudo já é um meio da gente Protetivo. controlar isso. Então, quando a gente fala dos tempos modernos aí, a gente está sendo saudosista, né? No sentido inverso. Hoje já não é mais assim. O que eu quero dizer, isso é muito preocupante a gente falar sempre e é culpa do empregador, porque tem um rol gigantesco de variantes negativas da mente. Se a pessoa tem um viés negativo, enxerga tudo com um ponto de vista mais negativo da vida. Até os relacionamentos contam se a pessoa vai ter ou não. Sim. Se ela tem relacionamento só com multifatorial. pessoas negativas, às vezes você tem um amigo que fica ali, o Brasil não sei o quê, já não tem mais liberdade, não sei o quê. Cara, você fica louco. Você fala, cara, não quero mais trabalhar aqui, então. Então, assim, depende da pessoa que está do teu lado, isso impacta muito. Então, eu acho que é multifatorial. Não estou dizendo que não seja o caso. Estou dizendo que a gente não pode falar sempre. Tem uma coisa que eu vi tem um tempo já, que era o pessoal que trabalhava com conteúdos na internet, em rede social, que era removendo conteúdo inadequado. Ou seja, o cara faz um post que tem cena de, sei lá, pedofilia. Aí os caras que trabalhavam só com isso ficavam mega estressados. Só que tem gente que voluntariamente vê conteúdos assim o tempo todo. Então, às vezes, sei lá, você tem um ambiente bom no trabalho, Perfeito. mas tá horrível em casa e o cara se expõe a ambientes na hora de lazer dele horríveis. Ele tá numa alimentação, ele fuma, ele bebe, ele não dorme bem. Então, como você disse, não dá pra falar que é sempre, porque é multifatorial. Esse é apenas o ponto, né? Perfeito. O Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho na década de 30.